este aqui é o primeiro vídeo. Primeiro vamos falar de Lei de Colombo. Estamos aqui na ficha número 1 e 2 de Física 2. Lei de Colombo, campo elétrico no vazio. Vamos começar pela resolução do número 1. No número 1 nós temos a linha A. Determina a força elétrica de repulsão entre os dois prótons, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombos. E a massa do próton é de 1,77 vezes 10 elevado a menos 27 de uma molécula de hidrogênio, sendo a sua separação de 0,64 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Essa foi a linha A. E a linha B pede para comparar a força elétrica de atração com a atração gravítica, né? Então, primeira coisa que nós temos que fazer é retirar os dados. Então, vamos começar com a retirada de dados. Temos assim, dados. O primeiro dado que nos dão é que carga é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombos. A massa do próton é igual a 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. O que mais? Uma molécula de hidrogênio, a nossa distância é igual a 0,74 vezes 10 elevado a menos 10. E nós sabemos, se estamos num cálculo que está no vácuo, a nossa constante será igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Bom, tem um fator que caso não estejam a trabalhar no vácuo, essa constante aqui será igual a 1 por 4π epsilon 0, onde esse epsilon é a permissividade de dielétrica do meio, é um valor que é dado, e esse epsilon 0 é uma constante já atribuída. Epsilon 0 é igual a aproximadamente 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Essa aqui é uma constante atribuída. E também nos falaram na linha B de atração gravítica, né? Então, temos que saber qual é a constante da gravidade. Essa aqui é a constante elétrica, essa é a constante de gravidade. A constante de gravidade é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Isso está em newtons metro quadrado por quilograma ao quadrado. Essa aqui é a constante gravítica. Então, com esses dados podemos partir para o próximo ponto. O que eu recomendo nesses exercícios, principalmente quanto à física, é fazer a representação das cargas, que é para entender melhor o problema. Esse problema é mais simples, mas tem problemas que precisam de uma representação muito precisa. Então, eu vou representar nessa linha reta duas cargas. Temos uma carga aqui e uma outra aqui. As duas são carregadas positivamente. Tem uma distância que as separa e tem a interação. A força que se executa nessa é de repulsão, a força que se executa nessa é de repulsão. Então, quando temos esses casos, recorremos à fórmula que diz o seguinte, é a fórmula de Colombo, que diz que a força elétrica é igual a constante elétrica vezes o módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga pela distância ao quadrado. Mas no exercício que nós encontramos, nós sabemos que a primeira carga e a segunda têm a mesma carga. Então podemos dizer logo que a força elétrica será igual a constante elétrica vezes a carga ao quadrado em módulo pela distância ao quadrado. Essa aqui será a fórmula para o cálculo da linha A. Será a fórmula para o cálculo da linha A. Mas a linha B nos fala da atração, atração gravitacional. Então, a atração gravitacional tem uma fórmula muito semelhante. É a força gravítica é igual a constante gravítica vezes
a massa 1, a massa sempre é positiva, mas podemos colocar ela como, enfim, é módulo, massa 2 pela distância, a mesma distância ao quadrado. Então, mas podemos, como a massa, os dois corpos têm a mesma massa, podemos dizer que a força gravítica será a constante gravítica vezes a massa, massa do próton, nesse caso ao quadrado, pela distância ao quadrado. Então, com isso aqui já podemos ver. Então, podemos avançar agora para a linha A. A linha A nos pede para determinar a força elétrica. Esse cálculo aqui, essa fórmula é para a linha B, né, para encontrar a força gravítica. Depois pede para fazer a comparação, que será um passo à frente. Então, podemos começar agora. Então, sabemos que a força elétrica é igual à constante elétrica, que é 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes, né, vezes módulo da carga. A carga nesse caso é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E essa carga aqui que está em módulo estará ao quadrado. Isso. Estará ao quadrado. E vamos dividir a mesma pela distância ao quadrado. A distância aqui será 0,74 vezes 10 elevado a menos 10. Isso aqui é ao quadrado. Então, para facilitar a resolução do exercício, eu vou abreviar o resultado, porque a ideia é só pegar a lógica. Então, o resultado aqui dá aproximadamente 4,2 vezes 10 elevado a menos 10. É isso. Aproximadamente dá um número aproximado a isso. Então, não estou a dar resultados precisos, mas este número aqui pode ter mais aproximações, pode ter mais números, não, mas é aproximadamente isso. E para outro cálculo, nós temos a força gravítica. Eu estou a tentar aqui só dar uma noção básica, e quanto à resolução, cada um vai estar ali a ver como é que é para fazer exatamente e tal. Então, a constante gravítica é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Isso vai estar vezes módulo da massa ao quadrado. A massa é 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. Isto aqui ao quadrado pela distância ao quadrado. Não, esse número aqui dá aproximadamente 3,39 vezes 10 elevado a menos 44. Se não me engano, dá um número aproximadamente a isso. Então, por fim, esta aqui é a linha A. E este aqui é o pedido da linha B. Mas na linha D, a B, pedem para fazer a comparação da força elétrica pela gravítica. A comparação é basicamente pegar a força elétrica e dividir pela força gravítica. Então, teríamos o seguinte: força elétrica dividido por força gravítica. Pegaríamos o resultado desta força elétrica e dividiríamos pela força gravítica. Então, como aqui eu peguei resultados aproximados, provavelmente se tu fores a calcular com o resultado completo, não irá dar o mesmo resultado que deu a minha aqui, porque quanto mais eu tento arredondar o número, mais diferente o resultado estará, tipo, de forma assustadora mesmo. Então, o resultado que deu aqui foi o
me deu aproximadamente 1,24. Deu 23, alguma coisa. Vezes 10 elevado a 34. Então, mas da outra vez que eu resolvi esse mesmo exercício, sem aproximar nada, o valor foi 1,24 vezes 10 elevado a 36. Isso aqui foi, isso é newtons, né? Isso foi sem aproximar nada. Então, o que eu recomendo na resolução dos exercícios é fazer os exercícios sem aproximar nada. Então, para quem quiser tomar nota, vou colocar aqui o exercício completo. Então, mas aqui é basicamente só para pegar a lógica de resolução do exercício. Não é para ter uns resultados certos e tal, mas pelo menos ter a lógica para, caso saia algum exercício semelhante numa prova ou alguma coisa assim, sejam capazes de resolver. Então, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Se gostou do vídeo, subscreva para não perder os demais vídeos. Eu vou postar regularmente aqui os vídeos da resolução dos outros exercícios. Então, fiquem atentos para mais vídeos.